Sheila. Querido povo de Deus, nós estamos fazendo mais uma formação. Nós trataremos agora, as formações de agora, nós trataremos do assunto crises matrimoniais. Por quê? Crises matrimoniais, por quê? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos, vamos fazer agora esse caderninho número 1, esse aqui. Psicanálise e religião, crises matrimoniais. Por quê? Primeiramente, eu vou saber aqui, de Landelino, que dá assessoria, se alguma pessoa fez perguntas da vez passada, porque, tendo feito, a gente responde, claro, sobre compaixão da vez passada, encerramos o assunto compaixão, quer dizer, aquele que eu estava tratando, né? Mas compaixão a gente não encerra, né? A compaixão a gente não encerra. Tá? Ele vai olhar aqui se as pessoas fizeram perguntas, sei que fizeram pedidos de orações, frequentemente, e a gente pede, com certeza pede. Eu já peço às 15h. Eu já peço na Santa Missa. Eu já peço à noite antes de me recolher. Todos os dias. Todos os dias. Não há perguntas. Então diz assim o caderninho, na página 7. Dificuldades nas relações a dois sempre haverão. As relações a dois. Né? Relações a dois. As crises matrimoniais. Porque, sendo sempre intencional o agir humano, sobretudo quando envolve pessoas, as crises estão presentes. Claro. Há pessoas que têm tensões consigo mesmo, consigo mesmas, e tensões consigo mesmas, entre instâncias, e isso gera aquilo que se chama ansiedade, fobias, ansiedades, crise de ansiedades, sabe? Imagine nas relações a dois. Imagine o que é isso na relação que envolve afeto ou outras motivações. Envolve também o que se espera do outro, ou o lugar que o outro ocupa, em tua vida, diria em teu desejo, falando na linguagem de psicanálise. E desejo aí não quer dizer, não tem o conteúdo, não tem somente, não quer dizer conteúdo, desejo sexual, não. O desejo como o que resulta da falta.
E todo ser humano é faltante. É da falta que surge o desejo humano. Do desejo que surgem as demandas. Desejo de. Gente. Eles nem sabem o que desejam. Título de um livro que eu escrevi, de psicanálise. Eles não sabem o que desejam. Fala sobre o desejo humano. É um livrozinho já assim. 100 folhas, mais ou menos, um pouco mais de 100. Eles não sabem o que desejam. Pessoas que desejam o que não querem desejar. Acontece. Situações conflituosas podem ser resolvidas num processo que nunca surge de repente. Podem ser resolvidas? Podem. Podem ser travadas? Podem. Podem marcar um rompimento? Pode. As relações podem. Pode, nas relações a dois, pode haver superações? Podem. A depender, sabe, de alguns elementos, como disponibilidade para recomeçar, as faltas, as marcas, as inscrições negativas que tenham ficado, as estrias. Perdoa, cai, vai, faz, dá uma chance, faz. Quando a gente engorda e emagrece, cria estria, né? Muitas vezes assim, cria estrias. Então, quando a gente vai bem, depois cai, vai bem, isso, o novo tema volta, aquele antigo tema volta, isso pode levar a um desgaste de não querer acreditar, de achar que, mais uma vez, que não vai ser possível e etc. Né? Pode ser resolvida num processo que nunca surge de repente. Nada surge do nada. Contudo, não raramente o litígio segue, mesmo quando encerrado o caso. Já ouviram dizer? Aquilo foi resolvido, resolveram separar-se, resolveram, sabe, dar uma pensão, mas há casos em que está resolvido e há casos em que continua o litígio. E até usam crianças para isto. Elas são envolvidas nisso. Não vou dar nenhum exemplo, porque não é. São coisas de atendimento, mas vocês sabem que às vezes envolvem crianças. Envolvem crianças numa relação, um conflito parental. Isso entre pais, pai e a mãe. Né? Alienação se chama no mundo jurídico. Fazer alienação. Nem sempre são claras as motivações para as partes envolvidas no que diz respeito ao que vincula um ao outro, no que os vincula ao matrimônio. Nem sempre o que motiva uma pessoa a vincular-se a outra numa relação matrimonial. E não quero dizer que é por causa de interesse nisso ou naquilo. Pode haver isso. Mas pode ser também que a pessoa represente para ela algo, uma figura que espera-se dela que, espera-se cada uma parte, espera da outra que,
tem o ideal dela, que é um ideal, sabe, ou ver nela o que ela nem sabe que esteja vendo, ou então nem sabe que esteja vendo nela, mas sente, age, reage a isso. Como há certas mães que têm uma relação, sabe, simbiótica com os filhos, com a mãe, com a filha ou com o filho. Relação assim sabe, de não permitir ninguém, sabe, que entre nisso aí. E quando entra, sabe, há problemas. Há problemas. Mesmo quando é uma mulher que se casa aí com um rapaz aí, algumas vezes há problemas. Estranhamentos. Uma diz da outra isso, uma diz da outra. Há casos em que se dão muito bem. Muito bem, obrigado. Eu conheço o caso em que a sogra do rapaz, sabe, é atenciosa com o genro, sabe, isso espontaneamente, sabe, ela tem pureza de alma, sabe, tem pureza de alma, ela age assim como, sabe, bichinha assim, não sabe falar muito bem e às vezes pergunta assim, no português, estamos errado. Tu tá bom, por exemplo, tu tá bom. Tu comesse assim. Tu comesse, a gente entende que são 3 palavras aí, né? Mas ela diz, tu comesse, como em algumas cidades as pessoas dizem, olha eu aí, olha. Olha aí, olha. Tudo vogal, né? Mas a gente sabe, olha eu aí, olha. Mas aqui diz, olha eu aí, olha. Ela diz, tu comesse, como tá tu? Como tá tu aí? Como tá tu aí? Como tu estás aí? A gente entende, porque é o nosso dialeto nordestinense. Nordestinês. Mas é uma preocupação dela assim. Há sogras assim, há noras assim. Mas em outros casos não é sempre assim. Não é sempre assim. E a gente, algumas vezes há faíscas, algumas vezes há rompimento, algumas vezes há queixas, porque puxou mais para lá, porque puxou mais para cá, porque, sabe? Vários elementos estão presentes numa relação de amorosidade em um casal. Sobretudo questões como projeções, identificações, nem sempre decifráveis no primeiro momento, pelos que participam da relação a dois. Sabe, as pessoas não sabem que ali há uma identificação há uma projeção identificação com a pessoa, sabe? Alguém que olhou para outra, e quando olhou para outra, há uma músicazinha que diz, foi assim, a primeira vez que eu vi o mar, foi que eu te vi, foi como me apaixonar. Eu tive a impressão de me apaixonar, e depois era tarde. É uma músicazinha que diz isso, né? Foi assim a primeira vez que eu vi o mar, céu azul, tempo de... Eu tive a impressão... É certo. Com essa músicazinha, né? Com essa melodia, ela fala disso. De um caso de alguém ser surpreendido com uma presença súbita do outro. A presença do outro, assim, subitamente, sabe? E alegre tu chegaste, abrindo portas e escancarando janelas. E dos limites deste espaço te apossaste. Manhã de sol como nunca igual àquela.
desarrumaste todos os compartimentos, puseste em terra dos mais frágeis aos resistentes. E em cada canto tu te firmaste presente. Tarde de nuvens, quando o sol é menos quente. E agora, minha gente? Pode acontecer isso, né? Isso acontece. Partindo cedo, fazia escuro aqui dentro. Num até breve, fazia noite lá fora. O dia custa, e então, presentemente, o excesso de tua ausência me apavora. Mas esse encantamento existe. São coisas que se passam na relação a dois. Há pessoas que dizem, eu me casei com uma pessoa. A gente namorou 10 anos. 10 anos. Você conhece um pouquinho, né, minha gente? Namorou e viveu assim, com marido e mulher, mesmo morando em casas separadas. Né? Separados um do outro, mas viviam com marido e mulher já. Dividiam as coisas, compraram coisas juntas, em nome dos dois. Muito bom, muito bem. Casaram-se. 10 anos de namoro. Não, aí não. Eu conheço uma que 45 dias não podia nem ver a outra pessoa. 45 dias depois do matrimônio. 45 dias não podia mais ver a pessoa. O que aconteceu, né? Alguma coisa alimentava essa distância e criava uma situação. Mas não fiz análise com os dois. Aliás, se fizesse, faria só com um, mas eu não faço mais análise em pessoas. Eu escuto só. Um ouvido que escuta, um ouvido que... E não vou fazer pontuações, análise selvagem, uma conversa de 3 minutos, mas a gente escuta e... Aqui, alguma coisa. Me mostra uma foto. A pessoa mostra. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assim, tá? Se passa isso, ela reage assim, tu reage também dessa forma. Pelo menos alguma coisa é dita para a pessoa confirmar a nível consciente. Isso a nível consciente. Mas a nível consciente, ela pode não saber, minha gente. A gente não sabe o que faz e causar esse encantamento. A razão do nosso encantamento por alguém, a gente nem sempre sabe. Nem sempre sabe, minha gente. A gente pode dizer que é por isso, por isso, por isso, mas é o que se consegue dizer da consciência. Mas o inconsciente existe. E isso está presente na relação a dois. Também com relação a filhos. Mas olha, isso é a cara de... Isso é a cara... Gente, é o mesmo jeito de uma pessoa. E coloca apelidos da criança. E também diz que é imprestável, que é um burro vacinado da vida, que... Sabe? Certamente está dizendo de alguém, porque aquilo da criança remete a alguém. E por não ter sido dito lá, disse agora. Entende? Mas não sempre se percebe. As relações a dois, coisas assim também existem. Coisas assim existem. Aí já se coloca uma série de questões. Se, por exemplo, para que a religião a dois, para que a relação a dois, vinculada pela palavra, os dois se vinculam pela palavra, sabe? É uma palavra dita que faz ato, sabe? Que laça o vínculo, sabe? É uma palavra que faz vínculo, uma palavra que faz ato, diz ato, faz ato, sabe? Coisas que vinculam uma pessoa a outra, coisas que vinculam. Um dia essa coisa é falada, minha gente. Um dia essa coisa é falada. Ou se não falada,
há elementos que remetem a um conteúdo que, se traduzido em palavras, seria esse. Estou com você e não abro. Amo mesmo, sabe? Para mim é, sabe? Não abro nem para um trem carregado de pólvora, uma carrada de pólvora, com um doido bêbado fumando em cima. Um doido bêbado fumando em cima, acendendo o isqueiro, o cigarro dele. Nem abro, nem para isso eu abro. Sabe? Fecha e diz assim, sabe? Cachorro perdigueiro. Sabe o que é um cachorro perdigueiro? É o que caça pássaros, faz as caças, vai para o campo. Cachorro caçador. O dono treina o cachorro para, com fome, ele buscar a caça e não comer. O cachorro com fome vai buscar a caça e não come. E quando chega, o treinador dá a ele um pedaço de carne, ele come dali. Então ele sabe que quando recebe o comando é para executar. Quer dizer, uma fidelidade canina de cachorro perdigueiro. Cachorro perdigueiro. Cachorro que eu conheci da minha juventude. Havia o marido da minha tia, eu ia com ele caçar. Ele tinha um perdigueiro chamado Flight. Gente, lembranças, né? Ele matava o bicho, que ele tinha uma pontaria grande, matava a caça e dizia, pega. Ele pegava e trazia. Trazia a caça ainda com sangue. Ele pegava, cheirava e ficava assim, sabe? E cheirava e ficava inquieto e passando a mão no chão, as unhas no chão, ele dava um pedaço de carne a ele, que tirava do borná. Sabe? Uma palavra que vincula. Se, por exemplo, para que a relação a dois vinculada pela palavra seja considerada autêntica, é necessário que as partes livremente assumam um compromisso, um vínculo, assuma o vínculo sólido, o fundamento e a construção firma-se do sim e do outro lado. Se é preciso isso, a palavra também pode desconstruir. Quando ela revela que em algum ponto ela estava alienada. Em outras palavras eu digo, o desejo de garantir a permanência dessa relação nem sempre é algo seguramente firmado, pois tênue é o limite entre o considerado normal e elementos que só posteriormente se apresentam na relação a dois, como mostrar uma fragilidade na estrutura em que a relação houver sido montada. Uma fragilidade na estrutura. Tu acreditas que a moça só percebeu que o rapaz era bipolar depois que já tinha uma criança? Tu acreditas? Ela sempre atribuía a problemas, a que estava zangado, sabe? Ciclotímico, também chamado. Ciclotímico, tinha ciclos. Depois, tendo percebido, eu conheço 2 casos, um caso não aceitou o acompanhamento médico, outro caso aceitou. E está bem, obrigado.
O outro caso aceitou também. O primeiro caso, o rapaz resolveu ficar isolado, sabe? Dizer que não quer porque vai estudar. Encontrou uma ideia, sabe? Sim, socialmente aceita, que estava isolado para estudar, não queria ouvir barulho. E passavam alguns dias dessa maneira. Uns dias, uma semana, 2 semanas, estudando, ou mais, ou só trabalhando em silêncio, ou chegando tarde já para dormir, ou e depois, né, ele sendo caminhoneiro, por exemplo, ele percebia mais ou menos o tempo em que a coisa ia se acontecer, e aí ele arrumava uma viagem de caminhoneiro, de carga, para, sabe, ele passar 15 dias, 3 semanas. Era o período em que a coisa se acalmava, então ele ficava brabo com o pessoal lá, né? Brabo, agitado, tá? Mas era caminhoneiro, às vezes estava só, a parte do tempo só no posto de gasolina, que ele reclamava com um rapaz do posto, um rapaz só, porque dormia na mulher, né? Aí, quando passava esse tempo, ele voltava para casa. Aí já estava calmo, era bem recebido, já estava alegre, sabe? Aí depois não houve carga e a mulher percebeu. Esse não aceitou o tratamento. O outro aceitou. O desejo de garantir a permanência dessa relação nem sempre é algo seguramente afirmado ou firmado, pois tênue é o limite entre o considerado normal e elementos que só posteriormente se apresentam na relação a dois como de frágil, com fragilidade da estrutura em que a relação houver sido montada, né? Mas quando há conflito, às vezes, cessa o processo. Já disse, não cessa o conflito, o litígio. Existe algo que se transmite para além da letra que firma o pacto. Existe algo para além da letra que firma o pacto. Os jovens, por exemplo, conheço um rapaz o rapaz e a moça. Um caso é um e o caso é outro. O rapaz, quando queria ir sozinho para a festa, sem a namorada, queria ir com os amigos, aí ele acabava o namoro no meio da semana. Ficava sem se comunicar com ela. Aí passava o resto durante a semana já, sabe, fazendo contato com os amigos. Tá? Final de semana, ficava com os amigos. Aí, depois dava um tempo, né? Aí os dois começavam a se aproximar de novo, depois, tal. E a questão de acabar o namoro, boba. Mas se gostavam, mas ele queria ficar só um final de semana assim, né? Porque a mulher também era pegada assim, né? Maciçamente. Aí quando voltava, mas você estava em tal canto. A gente estava acabado. Nada a ver, nada a ver. Você também podia ficar, só que a bichinha não ficava, né? A bichinha não ficava, porque ela gostava dele. O outro caso era o contrário. Era ela que dizia, sabe? Tá aí. Mas ela dizia já no dia, vou sair com as amigas. O rapaz no dia dizia, não vai. Ela dizia, pois eu vou mostrar que vou, quando eu mandar para você, ia. Pronto. Né? Agora,
Quando há conflitos, existe algo que se transmite para além da letra, em que o pacto, a letra que firma o pacto e que se faz presente na forma de demanda, esteja presente. Aí, minha gente, mesmo separados, esses jovens, mesmo separados, eles mantinham um vínculo. Eles cobravam pelo tempo em que estavam separados e que o rapaz levava a vida como se ela não existisse, e vice-versa. Então, segundo a letra, eles estavam separados. Mas o vínculo não se tira dessa maneira. O vínculo é permanente, minha gente. Quando há vínculo, é permanente. Quando não há vínculo, permanência é uma questão de conveniência. Questão de conveniência. Mas quando há vínculo, vínculo mesmo. Quando há vínculo, sabe? Os casais que se separam por ausências ou por demasiadas presenças, já ouviram falar nisso, né? Demasiadas presenças, sabe? 24 horas. 24 horas ali, sabe? Não deixa nem sair para fazer a digestão. Não vou falar em outros termos, né, minha gente? Não pode nem sair para fazer a digestão, porque ele precisaria ficar só. Pelo menos para fazer a digestão, assim, da comida, assim, sabe? Que ele queria ficar só para não incomodar. Nem isso pode. Para onde? Vou também. Tanto pelo lado masculino como pelo lado feminino. Para onde está indo? Tanto por um lado como por outro. Sabe? Ligou para quem, fez o quê? Isso existe. O outro lado, nem aí. Gente, sabe? Um mês fora, chega fazendo crochê, sabe? Oxe, o cabo entra, meu amor, sai para lá, que teu... A gente pensa, ixi, lá vem tu. A outra coisa também, minha gente, o outro lado também existe. A outra parte, em alguns casos, né? Aí, sabe, demasiada presença. Ou demasiada ausência. Respondem por certas coisas. Ou quando as pessoas também dizem, quando a relação entra no processo de rotinas, sabe? A mesmice, sabe? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e se acorda às 6 horas da manhã, e sorri um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. E me beija na hora do jantar, e me beija com a boca de café. Isso é uma música de Chico Buarque. Sabe, quando a coisa entra no processo rotineiro, há um certo cansaço. Sabe, alguém já disse que é preciso haver equilíbrio. Que no meio está o equilíbrio. No meio, né, minha gente, assim. O equilíbrio nem é tanto ao mar, nem tanto à terra. A coisa não pode ser, sabe, extremo tal.
Sabe, tem que se manter equilíbrio, minha gente, certo equilíbrio. Nós erramos, nós somos falhos, vamos, sabe? Vamos construir juntos, vamos, sabe? É possível, é possível. Eu conheço casais assim. Eu sou filho de um casal, minha gente. Meus pais se casaram em 1952. Meus pais se casaram em 52. Meu pai morreu em 92. No dia 5 de maio. No dia 5 de maio. Meu pai morreu. A minha mãe, eu não sei a data da morte dela, vê? Alguma razão inconsciente existe. Como eu não sei a data da morte do meu irmão, não sei. Eu coloquei no computador. Quando chega no dia, ele me lembra. Eu olho. Mas penso neles todos os dias, dos três. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Os três. Eles se casaram em 92, quer dizer, 52 para 2000, quantos anos são? 1952 para 1990, para 1992, 50 anos. 50 anos. 52, 40 anos. 42 a 92. Não, 52 a 92. 40 anos. Conheci desde que eu nasci. Conheci várias fases da vida de casal. Conheci. Eu sou o segundo filho. Conheci meus pais ainda casal novo. Casal novo. Eu me lembro deles, gente com 5 anos de idade. Eu com 5 anos de idade, sabe, 1960, em 61, início de 61, eu tinha 5 anos e alguns dias. Eu completo ano em dezembro, né? Então eu tinha 5 anos. Então, 54 para 61 são 7 anos. Eu conheci meus pais, me lembro de meus pais no 7º ano de casamento deles. Desde esse ano, eu me lembro de meus pais, até o dia da partida do meu pai, em 92. Eu conheço as várias fases do casamento dele. Fases altas, fases baixas, fases muito boas, fases difíceis. Sempre. Conheci. Várias fases. Agora, uma coisa certa, nunca deixaram de se amar. Nunca deixaram de se amar. Nunca. Meu pai ainda dizia à minha mãe, minha Dora adorada. Minha Dora adorada. E cantava para ela uma música que eu aprendi. E às vezes eu canto. Essa música. Quando me lembro dele, quando me lembro dela. Ou quando presto atenção à minha voz, que é muito parecida com a do meu pai. O timbre, o tom é o mesmo. O meu e o de Wellington. Nós temos o mesmo timbre de voz. Meu pai igual a nós. Eu adulto, meu pai falando, o Wellington falando, mesmo timbre de voz. Se na época houvesse WhatsApp, quando eu canto, é como se eu ouvisse meu pai cantando. Aí eu canto para escutar a voz do meu pai, através de minha voz. Vê? Minha identificação com a figura paterna. Não é? Eu olho para uma foto minha, meu pai com 42. Meu pai com 42 anos. Eu tenho 67. Eu 25 anos mais idoso agora do que a foto do meu pai com 42.
Eu tenho foto dele, sabe? Eu olho para a minha foto com 42 anos. Eu olho para a minha foto hoje, sabe? Meu pai faleceu com 69. Ainda faltam 2 anos para chegar à idade dele, com que ele morreu. Sabe? Nunca deixaram de se amar. Nunca deixaram de se amar. Sabe? Os casais se separam por ausências ou por demasiadas presenças. Em forma de cobranças, por exemplo, não percebem as lacunas, brechas, espaços de ausência logo no início do mal-estar entre a dois. Porque o ser humano é um ser em constante processo de mutação. Há pessoas que dizem, eu me casei com uma pessoa e agora eu estou convivendo com outra. Não é mais a mesma pessoa. Sabe? Sabe? As pessoas mudam. Mas há algo de permanente, algo de permanente. Em 40 anos de casado, os dois mudaram? Mudaram, minha gente, eles eram jovens. Em 52, minha mãe tinha 21 anos. Quando ela se casou, em 52, minha mãe tinha 21 anos e 5 meses. Meu pai era 9 anos mais velho que minha mãe. Meu pai tinha 30 anos. Minha mãe com 21. E para a época tinha se casado tarde. Por quê? Porque a minha mãe trabalhava para sustentar a família, junto com os outros irmãos. Por isso. Não podia deixar a minha avó assim. Foi por isso. Até que outros irmãos foram crescendo e foram ficando no lugar para trabalhar para a minha avó. Para eles e para a minha avó. Outros foram. Até que a minha avó arrumou a aposentadoria dela e ficou. Foi por isso, mas já era tarde. Para as minhas outras tias, elas casou muito tarde. E para a época também. Porque se casava com 18, 19. Na época era assim, 18 anos. Casou tarde. Casou 2 anos depois ou 3 anos depois do normal. Porque ela trabalhava para manter a família, que a minha avó era paupérrima. Eles eram todos paupérrimos. Minha avó tinha a honra de dizer isso. Quando ela ficava com raiva, ela dizia... Não vou dizer as palavras que ela dizia. Eu tenho a honra de dizer que sou pobre, mas minhas filhas nunca deram para isso, sabe? Meus filhos nunca deram para ladrão, meu filho nunca deram para isso, sabe? Ele batia no peito e gritava para a vizinhança, minha avó, Maria de Lucas, Maria de Lucas fumava cachimbo. Ela dizia, hoje eu amanheci com a saia para trás e o cachimbo fumegando, não era? E o cachimbo fumaçando. Hoje eu amanheci com a saia para trás e o cachimbo fumaçando. Toque nos meus craques, não. Nos meus calos, não. Tá braba que são uma jararaca, Maria de Lucas. Eita, veinha. Foi o que fez Maria de Lucas sobreviver, viu? Que ela foi largada pelo marido. Mulher de, sabe? Pobre sou, sabe? Pobre sou, ganho do que trabalho. Aí saltar, gente, eita, conheci minha avó. E acredito que minha avó me levou um tempo para a Igreja Batista. Foi, minha gente. Quando os crentes chegaram lá, eu era menino. A minha avó ficava assim, na janela, escutando. Aí o pastor disse, entre, conheceu o menino. Aí eu entrava.
Minha gente, o pastor falava lá, minha avó não entendia, né, minha gente? Ele não entendia o que ela dizia. Ela não entendia o que ele dizia. Eu dizia, lá. Eu falei, vamos embora. E dormi na casa dela. No outro dia ela dizia, fica com teu menino, que ele é arengueiro, que só um fute. Que eu brigava com a vizinhança, né? Eu não ficava lá com ela. Ela até estrumava o cachorro por cima de mim, para apartar as brigas que eu tinha lá. E os cachorros ficavam latindo, só acuando, e eu não parava a briga. Bom, mas esse é outro assunto. Tá? Ficam as coisas então. O ser humano em constante processo de mutação. Falava isso por causa do meu pai, 40 anos, eu conheci em várias fases. Há pessoas que dizem, né, que casaram-se com uma e a outra e depois passaram a viver com outra. Serei mais preciso quando há diferença entre sujeito e pessoa. Entre sujeito e pessoa. Eu convivo com pessoas ou com uma pessoa, mas o que a pessoa revela ou esconde na relação com a outra pessoa é o sujeito. Esse sujeito é, por vezes, o sujeito do inconsciente. Ou seja, ela nem percebe que tenha tais reações, ela nem percebe que tenha tais projeções, ela nem percebe que esteja atualizando situações passadas antes mesmo do relacionamento. Ela não percebe. Ela diz coisas, já disse aqui, que fazem acordar na outra parte o que ela não sabe que a outra parte tenha como registro. E a outra parte, não entendendo porque ela fez referência àquilo, ela pensou que fosse referência àquilo, ela responde também de uma forma que vai ofender o lado de lá. E assim, numa relação de desconhecimento. Por quê? Porque eu me relaciono com uma pessoa, mas essa pessoa possui o sujeito do inconsciente. Eu também possuo meu inconsciente. Com as camadas de inconsciência e a camada de consciência também. Em vários níveis. A gente já escuta atualmente as pessoas dizerem, eu não me liguei, eu não estava nem ligado. Quer dizer, a nível de consciência, há um esquecimento, sabe? Há um esquecimento, há um delay aí, um delay, é expressão nova, não uso isso. Há um apagamento aí, um delete, deletar, um recalque. Não, sabe? Eu nem me dei conta. Quando eu me dei conta, sabe? Eita, aí é que eu me toquei, mas já era tarde. Eu já estava em tal lugar quando ele disse, eu acho que aquilo quis dizer isso. Sabe? Como é que eu não percebi na hora? Sabe? Por que foi que não deu uma tal resposta? Sabe? É assim. Quer dizer, se a nível de consciência, a gente tem vários níveis de consciência, imagine o inconsciente. Então, na relação a dois, a gente pode ter reações que partem do inconsciente. E isso com o desconhecimento, naturalmente, do próprio, daquele que próprio faz e daquele que escuta. Veja quantos elementos interferem na relação a dois. Quantos elementos interferem na relação a dois? Gente, vocês têm perguntas? Vamos fazer perguntas? Sabe que quando eu começo a falar dessas coisas, eu falo muito. Sabe? Eu falo muito. Muito mesmo. Sabe? Porque eu falo a partir de acontecimentos, eu não falo a partir de teorias. Eu falo a partir de 40 anos de escuta, de acompanhar, sabe? Eu também vim de uma família, eu conheço. Nunca me casei, mas eu conheço minha família. Eu sei das várias fases de minha família. Eu conheço casais modernos, conheço os relacionamentos atuais de filhos meus, de pessoas
que são bem próximas a mim, conheço, sabe? Filhas minhas também. Eu sei como a dinâmica atual, como era antigamente, sei como era há 40 anos, sei como era há 50 anos, sei. Eu tinha 17 anos na época, há 50 anos, eu tinha 17 anos, sei como era há 50 anos. Boa parte de vocês não sabe, né, minha gente? Como era a moral da sociedade 50 anos antes de nós. Eu sei. Eu me lembro de como era o transporte na rua. Eu sei como era o transporte. Eu sei o que interessava as pessoas na época. Sei. Me lembro do que importava as pessoas, sabe? E que hoje está estranho. Eu acompanhei todo, sabe? O processo, eu acompanhei todo o tempo dos militares no poder, acompanhei a democratização do Brasil até hoje. Conheço os tipos de planos que já houve, plano real, plano isso, plano Collor, plano isso. Conheço como foram os governos, sei como eram. Então, minha gente, eu conheci a evolução, eu conheci como foi o primeiro computador que eu vi na Rua do Lixo, que chegou à Rua do Lixo, na Fundação Terra, gente, eu olhei, sabe? Eu me lembro dos primeiros celulares, eu me lembro da minha máquina, da máquina de datilografia, da máquina de datilografia. Eu me lembro, minha gente, dos correios. Eu me lembro o papel dos correios. Hoje os correios, inclusive, ou menos ainda, entregam cartas, agora mais pacotes. Mas também Sedex faz isso. Eu me lembro de toda a evolução da sociedade de 50 anos para cá, minha gente. Dos anos 1960 para cá, me lembro. Me lembro de 60, que 60. Agora, minha gente, vamos fazer nossas orações. Faz as tuas perguntas. Quando alguém diz, me casei com tal pessoa e não reconheço hoje, alguns elementos são implicados aí. Quando os conflitos acontecem, é bom a gente verificar se são repetições de antigos temas ou é uma nova roupagem para coisas que já vêm se passando desde um certo tempo. E, afinal de contas, o que vincula as partes? O que permanece, afinal? O que tem permanecido ao longo do tempo? Mesmo com o passar do tempo? Convém vocês pensarem, responderem a isso. Agora a bênção, minha gente. Não quero tomar muito tempo de vocês, olha. Vamos ficar em silêncio e fazer nossas orações. Nossas orações. Aleluia, aleluia, aleluia. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.